Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Ayrton Lima e hoje vamos explorar um ensinamento poderoso de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 23, onde Jesus nos convida a entrar pela porta estreita. Em um mundo repleto de opções fáceis e sedutoras, Jesus nos apresenta um caminho difícil, mas que leva à vida eterna. Junto a isso, Cristo nos alerta sobre os falsos profetas que podem nos desviar da verdade. Vamos juntos entender o que significa realmente seguir a Cristo e como discernir entre o que é sagrado e o que não é. Jesus também nos adverte sobre a importância de discernir os verdadeiros frutos da fé. Em um mundo cheio de vozes e promessas, como podemos identificar quem realmente fala em nome de Deus? Vamos explorar como a vida de uma pessoa revela seu verdadeiro caráter e como podemos nos proteger dos falsos profetas que se disfarçam como seguidores da verdade. Prepare-se para um estudo que vai nos desafiar a refletir sobre as nossas próprias vidas e ações. Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Jesus aqui compara o caminho da vida a uma estrada através de uma porta. A palavra estreita tem significado de fechada, apertada, difícil de entrar, e tem o sentido que o caminho para o céu é fechado, apertado, difícil, e poucos estão, obviamente, entrando. É essa a decisão que Jesus põe diante dos homens nessa passagem. O caminho para a morte é aberto, amplo e cheio de gente. Há um caminho largo e fácil de transitar, e há muitos que o escolhem, mas o fim dos que andam por ele é a ruína. Há um caminho estreito e difícil, e muitos poucos são os que vão por ele, mas o fim deste é a vida. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a acham. Quão estreita é essa porta? Esse modo de expressão aponta com mais força a dificuldade do caminho para o reino. Quão estranho é que os homens não estejam dispostos a abandonar seus interesses mundanos para garantir sua salvação eterna. E, no entanto, nenhum interesse precisa ser abandonado, somente o que é produzido pela injustiça e pela crueldade. O caminho para o reino de Deus é manifestado o suficiente. A assistência mais completa é prometida no caminho, e o maior encorajamento para perseverar até o fim é mantido no Evangelho eterno. Mas os homens estão tão apegados às suas próprias paixões e tão determinados a seguir a direção dos seus próprios corações, que ainda se pode dizer, há poucos que encontram o caminho para o céu, menos ainda que permanecem a qualquer custo, menos ainda o que andam nele, e menos de todos os que perseveram até o fim. Apenas o pecado torna esse caminho estreito ou difícil para qualquer pessoa. Versículo 15. Tende cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós com roupas de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Falsos profetas. Um falso profeta é um professor de doutrina incorreta, ou alguém que afirma de maneira falsa e injusta a inspiração divina. Provavelmente tinha referência aos falsos mestres então entre os judeus. Uma característica dos falsos profetas, ou seja, falsos pregadores, é que eles ampliam o caminho estreito. São suas profecias, seus ensinamentos de maneira ampla, e não seus próprios passos, que é principalmente mencionado aqui. Todos esses são falsos profetas que pregam de outra maneira que não aquela que Jesus indicou. Que vem a vós com roupa de ovelhas. A ovelha é um emblema de inocência, sinceridade e inofensividade. Vir em pele de cordeiro é assumir a aparência de santidade e inocência, quando o coração é mau. Um lobo em pele de cordeiro é transformado em provérbio para um ministro ou pastor que faz uma grande profissão de religião, mas não consegue se dissimular tão bem que não pode ser descoberto por observação atenta, como era apenas o caráter da maioria dos fariseus no dia de Jesus. Esses professavam uma santidade que, na verdade, não existia em seus corações. Lobos vorazes. Aplicado aos falsos mestres, significa que eles assumiram a aparência de santidade a fim de obterem mais rapidamente a propriedade do povo.
eles estavam cheios de distorção e achaque. Esses falsos profetas, mestres de errôneas doutrinas, que vêm professando uma comissão de Deus, mas cujo objetivo não é trazer o tesouro celestial ao povo, mas roubá-lo de seu bem terreno. Professores que pregam por conta própria, não tendo motivo para entrar no ministério, senão para ganhar a vida, pode levar a vestimenta e a aparência de ovelhas inocentes, como se fossem os verdadeiros pastores encomendados pelo Senhor Jesus, mas que são, aos olhos de Deus, nada além de lobos vorazes. Versículo 16. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uva dos espinheiros ou figo dos cardos? Jesus dá o teste apropriado do seu caráter. As pessoas não julgam uma árvore por suas folhas, cascas ou flores, mas pelos frutos que ela produz. As flores podem ser lindas e perfumadas, a folhagem grossa e verde, mas estes são meramente ornamentais. É o fruto que é o principal serviço ao homem, e ele forma sua opinião sobre a natureza e o valor da árvore por este fruto. Então, de pretensão à religião, a profissão pode ser justa, mas a conduta, o fruto, é determinada pela natureza dos princípios. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos dos cardos? Como o espinheiro só pode produzir espinhos, não uvas, e os cardos não figos, mas espinhos, portanto um coração não regenerado produzirá fruto de degeneração. Como sabemos perfeitamente que uma boa árvore não produz frutos ruins, e a árvore má não produz frutos bons, também sabemos que a profissão de piedade, quando a vida é ímpia, é impostura, hipocrisia e engano. O falso profeta pode vestir-se como um profeta verdadeiro e falar como profeta. Mas ninguém pode alimentar-se com as uvas de um espinheiro, nem com os figos de um cardo. Do mesmo modo, a vida da alma não pode sustentar-se com os falsos frutos que oferece o falso profeta. A verdadeira prova de qualquer ensino é se alimentar e fortalecer ao homem para aguentar as cargas da vida, a percorrer o caminho apertado por onde este deve andar. Versículo 17. Assim, toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Um homem não pode ser um santo e um pecador ao mesmo tempo. Lembremos que, como a boa árvore significa um bom coração, e o bom fruto uma vida santa, e que todo coração é naturalmente cruel, portanto, não há senão Deus que pode colher a árvore viciosa, criar um bom coração, plantar, cultivar, regar e torná-la continuamente frutífera em retidão e verdadeira santidade. Se o caminho for estreito e a porta de entrada tão estreita que é difícil de encontrar, devemos tomar cuidado de buscar para nós mestres que nos ajudem, e não mestres que nos afastem deles. O defeito fundamental do falso profeta é o interesse pessoal. O verdadeiro pastor se preocupa mais com o bem-estar do rebanho do que com a sua própria vida. O lobo não tem outra preocupação senão a de satisfazer sua glotonaria e ambição. O falso profeta ensina não pelo que possa dar a outro, mas sim pelo que pode conseguir para si. Há 3 formas em que um mestre pode ser dominado pelo interesse pessoal. Primeiro, ele pode ensinar somente por ganho. Ninguém pode viver de nada, e muito dificilmente pode alguém fazer seu melhor trabalho se estiver constantemente sob a pressão de dificuldades econômicas. Mas o grande privilégio do ensino do Evangelho não é o pagamento que oferece, mas sim a emoção de abrir a mente de meninos, jovens, mulheres e homens amadurecidos, a verdade de Deus. Segundo, pode ensinar somente pelo prestígio. A pessoa pode ensinar não para ajudar a outros, mas para mostrar quão inteligente é. Ninguém pode demonstrar ao mesmo tempo que ele é inteligente e que Cristo é maravilhoso. O prestígio é a última coisa que buscam os que verdadeiramente são grandes mestres. Há pregadores e mestres que usam sua mensagem como um marco de suas personalidades. O falso profeta é o que está interessado em mostrar-se a si mesmo. O autêntico profeta deseja a anulação de si mesmo. E em terceiro, pode ensinar somente para transmitir suas próprias ideias. O falso profeta se empenha em difundir sua própria versão da verdade. O verdadeiro profeta é o que difunde a verdade de Deus. O verdadeiro profeta ouve a Deus antes de falar com os homens. Nunca esquece que não é outra coisa que uma voz para falar em nome de Deus, e um canal mediante a qual a graça divina pode chegar aos homens. É dever de todo mestre e pregador levar aos homens, não suas próprias ideias particulares sobre a verdade,
mas a verdade tal como é em Jesus Cristo. Versículo 18. A boa árvore não pode dar frutos maus, nem a árvore má dar bons frutos. Fazer isso seria agir de maneira contrária à sua natureza. O amor a Deus e ao homem é a raiz da árvore boa, e desse princípio todos os seus frutos são encontrados. Ensinar, como alguns fizeram, que um estado de salvação pode ser consistente com os maiores crimes, como um assassinato e adultério de Davi, ou que os justos necessariamente pecam em todas as suas melhores obras, é realmente fazer a boa árvore produzir maus frutos e mentir ao autor da verdade eterna. Dar frutos maus. Quais são os falsos efeitos, os maus frutos que um falso profeta pode produzir? Primeiro, o ensino é falso se produzir uma religião que consiste exclusivamente ou principalmente na observação de exterioridades. Este era o principal engano dos escribas e os fariseus. Para eles, a religião consistia na observação das leis cerimoniais. Se alguém lavasse corretamente as mãos, se no dia de sábado nunca levasse nada que pesasse mais do que 2 figos, ou não caminhasse mais do que a distância permitida, se era meticuloso na oferenda de seus dízimos, separando até das ervas que cultivava em seu pomar, então era um homem bom. É muito fácil confundir a religião com as práticas religiosas. É possível, e não pouco comum, escutar o ensino de que a religião consiste em ir à igreja, observar o dia do Senhor, cumprir as obrigações financeiras com respeito à igreja, ler a Bíblia. É possível fazer todas essas coisas e estar muito longe de ser cristão, porque o cristianismo é uma atitude do coração com respeito a Deus e ao próximo. Em segundo lugar, temos que um ensino é falso se produzir uma religião que consiste em proibições. Toda religião fundada em uma série de imperativos negativos é uma religião falsa. Há uma classe de mestres que diz às pessoas que planejam transitar pelo caminho cristão. Eles dizem assim: a partir de agora você não irá mais ao cinema, não dançará, não fumará, nem usará maquiagem. Tampouco assistirá à televisão, nem lerá os jornais, e não porá os pés em um teatro ou sala de diversões. Se a gente pudesse ser cristão abstendo-se de fazer algumas coisas, o cristianismo seria uma religião muito mais fácil do que realmente é. Mas a essência do cristianismo é precisamente que não consiste em não fazer certas coisas, consiste em fazer. Um cristianismo negativo jamais pode constituir uma resposta adequada de nossa parte ao amor positivo que Deus nos dá. Em terceiro lugar, o ensino é falso se produzir uma religião fácil. Uma religião tal não é mais do que uma caricatura da verdadeira religião, porque é um insulto ao amor de Deus. Qualquer ensino que elimine do cristianismo a cruz, qualquer ensino que elimine o tom de advertência e ameaças da voz de Jesus Cristo, qualquer ensino que relegue o juízo a um segundo plano e convide os homens a pensar no pecado com leviandade, é um falso ensino. Em quarto lugar, o ensino é falso se separar a religião da vida. Qualquer ensino que separe o cristão da vida e da atividade no mundo é falso. Este foi o engano que cometeram os monges e os ermitões. Sua crença era que para viver uma vida cristã deviam retirar-se ao desterro ou ao monastério, que deviam separar-se da absorvente e tentadora vida do mundo, que somente podiam chegar a ser cristãos verdadeiros, deixando de viver no mundo. Ninguém pode ser um bom soldado fugindo do campo de batalha, e o cristão é um soldado de Cristo. De que serve o testemunho se não se oferecer aos incrédulos? O cristão não é um espectador da vida, mas sim está comprometido nas lutas cotidianas da existência. E em quinto lugar, o ensino é falso se produzir uma religião arrogante e separatista. Todo ensino que estimula o crente a encerrar-se dentro dos limites de uma seita estreita e considerar o resto da humanidade como pecadores é um ensino falso. A função da religião não é erigir muros de separação, mas sim derrubá-los e trazer os pecadores arrependidos para dentro. A vontade de Jesus foi que houvesse um só rebanho, sob o mesmo pastor. A religião tem o propósito de aproximar os homens entre si, não de separá-los. Deve uni-los em uma grande família, e não separá-los em grupos hostis. O ensino que sustenta o monopólio da graça ou a verdade por parte de apenas uma denominação é um ensino falso, porque Cristo não deve dividir, e sim unir os homens. Entretanto, os falsos profetas e falsos mestres precisam ser denunciados e chamados também ao arrependimento
então deverão ser tratados como gentios. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Que sentença terrível é essa quanto a pastores sem Cristo e ouvintes sem Cristo? Toda árvore que não produz bons frutos deve agora ser cortada. O ato de remoção está ocorrendo agora. A maldição do Senhor está agora na cabeça e no coração de todo falso professor e do ouvinte impenitente. Versículo 20. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Esta verdade é muitas vezes repetida, porque nossos interesses eternos dependem muito dela. Não ter bons frutos é ter o mal. Não pode haver esterilidade inocente na árvore invisível do coração. Aquele que não produz fruto e aquele que produz frutos ruins são ambos adequados apenas para o fogo. Aquele que fala em nome de Deus tem que ser provado pelas doutrinas bíblicas. O mesmo princípio continua valendo hoje em dia. Os pregadores e mestres devem ser provados pelas verdades da palavra de Deus. Versículo 21. Não é qualquer um que me diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus continua dizendo que muitos, com base em uma mera profissão, como a que ele acabara de se referir, reivindicariam a admissão em seu reino. Jesus disse, nenhuma pessoa, meramente reconhecendo minha autoridade, acreditando na divindade de minha natureza, professando fé na perfeição da minha justiça e infinito mérito da minha expiação, entrará no reino dos céus. Terá qualquer parte com Deus em glória. Somente entrará quem faz a vontade de meu Pai, quem arranca a árvore má, planta a boa árvore e continua a dar frutos para a glória e louvor de Deus. Senhor, Senhor. Isso é, não é quem apenas faz uma mera profissão da religião cristã que dá a Jesus o título de Senhor e Mestre, ou reivindica o interesse nele como seu Senhor, que o chama e finge aprender dele como professor, confiar nele como Salvador, obedecer-lhe como legislador, estar sujeito a ele como rei e governador. Quem entrará no reino do céu será reconhecido como verdadeiro membro da igreja militante ou será admitido na igreja triunfante. Alguns que dizem a Cristo, Senhor, Senhor, serão salvos, sendo seus verdadeiros discípulos. Mas nem todo aquele que fizer isso será salvo. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aqueles que, de fato, como Jesus aqui declara, se esforçam para cumprir toda a vontade de Deus em fé e santidade, a saber, a vontade descrita nesse sermão. Aqueles que se preocupam em entender a doutrina aqui declarada, em experimentar as graças aqui delineadas, em cumprir os deveres aqui prescritos, em evitar as dificuldades aqui guardadas e abraçar as ajudas aqui recomendadas. Eles que assim cumprem com isso a santa, agradável e perfeita vontade de Deus, serão reconhecidos súditos leais do reino de Cristo aqui e, sem dúvida, serão admitidos a reinar com ele no futuro. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Naquele dia, ou seja, no último dia, o dia do julgamento, o momento em que os princípios de todos os pretendentes à profecia e piedade devem ser provados. Não profetizamos em teu nome. Homens maus, em algumas ocasiões, na sabedoria da providência, foram comissionados por Deus e receberam poderes para provar sua comissão, como o caso de Judas Iscariotes, que foi admitido no colégio dos apóstolos pelo próprio Jesus. Profetizar e pregar, expulsar demônios e outros milagres são mencionados para mostrar que nenhum dom, investidura ou realização, sem fé e santidade, será útil a Deus. Uma precaução muito apropriada em todos os momentos, e particularmente naqueles dias, quando os dons do Espírito deviam ser concedidos em abundância àqueles que fizeram a profissão do cristianismo. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitos vão alegar que haviam feito milagres, e pregado ou profetizado, e com base nisso, exigiriam uma entrada no céu. O poder de realizar milagres não tinha a conexão necessária com a piedade. Se Deus quiser, Deus também pode dar o poder de ressuscitar os mortos a um homem negro, assim como a habilidade de curar a um médium negro. Um milagre é uma demonstração de seu próprio poder através do meio de outro. Um ato de curar os doentes também é uma demonstração de seu poder através da ação de outro.
Em nenhum desses casos, existe alguma conexão necessária com o caráter moral da pessoa utilizada para transmitir as bênçãos de Deus. Então, sobre pregar ou profetizar, Deus pode usar o arbítrio de um homem de talentos, embora não devoto, para levar adiante seus propósitos. Consequentemente, muitos podem ser encontrados no dia do julgamento que podem ter sido dotados de poderes de profecia ou milagres, como Balaão ou os mágicos do Egito. Da mesma maneira que muitas pessoas de talentos distintos podem ser encontradas, ainda que destituídas de piedade, e que serão excluídas de seu reino. Paulo diz que, embora ele falasse com a língua dos anjos e tivesse o dom de profecia, e pudesse remover montanhas, e se não tivesse caridade ou amor, tudo seria inútil. Versículo 23. Então claramente lhes direi: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, transgressores. Nunca vos conheci, isto é, nunca aprovei sua conduta, nunca te amei, nunca te vi como meus amigos. Isso prova que, com todas as suas pretensões, eles nunca foram verdadeiros seguidores de Cristo. Jesus não dirá então aos falsos profetas e falsos professores de religião que ele os conheceu e depois os rejeitou, que eles já foram cristãos e depois caíram, que eles foram perdoados e depois apostataram, mas que ele nunca os conheceu. Eles nunca foram cristãos verdadeiros. Quaisquer que fossem suas pretensas alegrias, seus arrebentamentos, suas esperanças, sua autoconfiança, suas visões, seus erros, nunca haviam sido vistos pelo Salvador como seus verdadeiros amigos. Afastai-vos de mim. Que palavra terrível, que separação terrível. Afastado do próprio Jesus, a quem a pessoa proclamou, da união com quem somente na vida eterna deve ser encontrado. Pois unidos a Cristo, tudo é o céu. Separados dele, tudo é um inferno. O que chama a atenção aqui? Neste estudo, vimos como Jesus nos desafia a escolher o caminho estreito que leva à vida. Entender essa escolha é fundamental em nossa jornada de fé. Lembre-se de que, apesar das dificuldades, a promessa de vida eterna em Cristo vale todo o esforço. Esteja atento aos falsos profetas que podem surgir ao seu redor, buscando desviar sua atenção do verdadeiro Evangelho. Concluímos nosso estudo de hoje com uma reflexão poderosa. Não é suficiente apenas professar a fé. É necessário viver essa fé através de ações que refletem o amor e a vontade de Deus. Jesus nos deixou claro que o dia do julgamento revelará a verdadeira natureza de cada um, e que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no seu reino. Que possamos, então, ser árvores boas, produzindo frutos que glorifiquem a Deus e que alimentem aqueles ao nosso redor. Para finalizar, aqui estão alguns desafios para você refletir. Primeiro, faça uma autoavaliação. Pergunte-se se você tem caminhado pela porta estreita ou se tem se deixado levar pelo caminho largo. O que você pode mudar em sua vida para seguir mais de perto a Cristo? Segundo, peça a Deus discernimento. Esteja atento à mensagem que você consome. Como você pode se proteger dos falsos profetas? E terceiro, te faço um convite à ação. Compartilhe o que aprendeu hoje com alguém que possa se beneficiar. Como você pode ser um guia em direção à verdade para os outros? Vamos juntos viver a vontade de Deus em nossas vidas e inspirar outros a fazer o mesmo. Te encontro no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.